Estamos de volta com mais um bloco do Debate Cidade Verde com candidatos ao governo do estado do Piauí. Vamos ver agora quais são as regras para este terceiro bloco. No terceiro bloco, o candidato pergunta para candidato a sua escolha, excetuando-se aquele que foi escolhido no bloco anterior. Será sorteado o candidato a perguntar, já definindo a sequência dos demais em sentido anti-horário. Ele escolherá o candidato a responder. O candidato terá 30 segundos para formular a pergunta. O outro candidato terá 2 minutos para a resposta. Será concedido 1 minuto para a réplica e, finalmente, 30 segundos para a tréplica. Então, obedecendo a regra, vamos ao sorteio com o nome do candidato que faz a primeira pergunta neste debate. O primeiro candidato a perguntar será o candidato Fábio Sérvio, do PSL. Candidato Fábio Sérvio, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, escolher a quem vai responder, sendo que o senhor não pode mais fazer perguntas ao candidato Wellington Dias. Perfeito. Eu vou perguntar ao candidato Walter. 30 segundos. Walter, a gente rodou muito no estado do Piauí. Eu sei que você rodou também. E eu estive na cidade de Simplício Mendes, que é a região da família do meu pai. Eu conversei com os professores da rede estadual de ensino. E eles me disseram que a maior atrocidade que acontece na educação é a proibição que eles têm de reprovar alunos. Eles são obrigados a passar alunos sem capacidade. O que você acha disso e o que você faria num governo seu? Candidato, 2 minutos para responder. Primeiro, temos que respeitar as famílias piauienses, que vivem isso de um aluno que não tem ensino, que tem essa obrigação do professor, que se sente constrangido. Eu quero falar para o trabalhador que está agora na sua casa, no seu trabalho, nos assistindo e pensando na escolha de um novo Piauí. Para esse cidadão que permite ouvir esse diálogo, ele tem que fazer uma reflexão. Um Piauí diferente, um Piauí onde nós não tenhamos um gestor que diga aquilo que na prática não acontece. Eu vivo a minha vida inteira percebendo a realidade desse mundo que agora, nesse debate político, as práticas políticas não efetivam a realidade da mudança das nossas vidas. É preciso, Fábio, que isso aconteça. E aí eu preciso falar para o professor, para o policial, para o aluno, essa juventude que tem essa aprovação, que é uma reprovação, é limitar, é tirar o direito do aprendizado. Precisamos fazer isso e nós temos uma proposta: revitalizar as escolas, estruturar o que nós precisamos, o ensino fundamental, o ensino médio, dando profissionalização, que é a capacitação para a geração de emprego, oportunidade e desenvolvimento. Precisamos respeitar professores que estão aí na UESP, uma universidade que está pedindo socorro. Eu vou regulamentar um plano orçamentário, um projeto de lei para dar autonomia financeira. Esse governo sabe que tem a Constituição Federal, a estadual, mas não regulamenta, não dá o mesmo grito na Assembleia para aumentar os impostos, como foi feito, e, no entanto, não regulamenta aquilo que o aluno precisa, o respeito. Esse respeito... Tempo esgotado. Candidato Fábio Sérvio, 1 minuto. Walter, a gente precisa restabelecer a verdade no estado do Piauí. O governo do PT, a nível nacional, combatido por Bolsonaro, essa esquerda que o PT representa, aqui no Piauí, é de mentira, é de manipulação de dados. Cada estudante, a proeficiência, a capacidade de aprendizado dos alunos do último ano de ensino médio da rede estadual chega a 9% apenas em matemática. É muita mentira, é muita distorção da realidade, é muito dinheiro investido em propaganda para que você que está em casa acredite que está tudo bem e mantenha no poder essas pessoas. A gente precisa de um projeto de Estado, a gente precisa romper com essa política do PT que está aí, acabar com isso, virar a página para um novo Piauí e um novo Brasil. Candidato Walter, 30 segundos. A prática do governo é se vitimizar. A cada colocação entende como uma acusação. Você que nos assiste,
vive a realidade que esse governo prega, precisamos refletir. A opção da mudança também é de responsabilidade do eleitor. Eu quero isso para o meu estado, a mudança, a geração de emprego e a escola boa. Não a escola que desvia recurso do transporte escolar. Essa escola não existe. Quero a mudança. Tempo esgotado, o candidato Wellington Dias pediu direito de resposta. Vamos consultar então a nossa comissão de advogados. Vocês consideram que tem ou não o direito de resposta o candidato Wellington Dias? Não é o entendimento dos advogados. Vamos então dar sequência. O candidato agora, Luciano Nunes, faz pergunta ao candidato à sua escolha. Candidato Elmano Ferrer. 30 segundos. Candidato, esse é o governo das promessas não cumpridas. São 12 anos e quase nada foi realizado. O senhor não sentiria vergonha de estar disputando um 4º mandato e depois de ter prometido tanto e não ter conseguido entregar o que foi prometido nos governos anteriores? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Não. Disputei a reeleição de prefeito porque a legislação permitia, mas eu sou contra o instituto da reeleição, a não ser o candidato, o governador, o prefeito ou o presidente afastando-se do cargo 9 meses antes. Aceitem nessa hipótese. O 4º mandato é nociva à democracia, é nociva à mudança. E hoje a gente nota neste país, neste estado, o desejo da mudança. É a grande aspiração coletiva. E com todo o respeito ao candidato, governador do estado, nós estamos numa situação muito delicada. Se falou muito aqui que o estado tem 70 órgãos, 75 órgãos, instituições com o direito de ordenar despesas. E a gente observa e vê coisas absurdas, inclusive anticonstitucionais. O governador, candidato Wellington, ele teve nas mãos a Assembleia onde Vossa Senhoria participava dela. Muitas coisas foram aprovadas que jamais poderiam ser aprovadas. Ou seja, o nosso candidato esqueceu os ideais, os compromissos com a população. E hoje a gente vê, quer dizer, o Estado aspirando, desejando a mudança. Daí porque estamos nós aqui, somos 7, mas somos 6 que querem e aspiram a mudança, em maioria do cidadão que quer esta mudança e quer essa transformação. Eu represento a mudança com respeito a todos vocês, pela experiência que eu tenho, pela vivência que eu tenho, de mais de 50 anos, de conhecer profundamente esse estado e ter dado uma demonstração quando fui prefeito de Teresina. Tempo esgotado, candidato Elmano Ferrer. Candidato Luciano, o senhor tem 1 minuto. Candidato Elmano, eu estive na Assembleia esse período e sempre fui oposição e votei contra todos os projetos que maltratavam o nosso povo, como, por exemplo, que aumentou os impostos aqui no Piauí. Esse governo é o governo das promessas. É o governo que prometeu duplicar a BR para Monsenhor Gil, para Campo Maior, que prometeu duplicar a API para União, para Zé de Freitas e tantas outras estradas, que prometeu concluir o Porto de Luiz Correia, que prometeu reconstruir a ferrovia Teresina ao litoral, que prometeu fazer a barragem de Algodões, que prometeu realizar tantas obras aqui no Piauí e não fez. São 12 anos, não são 12 dias e nem 12 meses, são 12 anos de descaso, de desmando. Nós precisamos mudar para uma administração séria, uma administração eficiente, uma administração moderna que faça as coisas acontecerem, uma administração que tem um projeto de Estado e não um projeto... Tempo esgotado, candidato Elmano, 30 segundos. O projeto, com todo respeito, é de perpetuação no poder. Desde que, em decorrência das negociações havidas na Assembleia, prometeu a vice-governadoria ao presidente de então, e não deu. Prometeu a vice, que era vice-governadora, e não fez. Colocou como vice uma pessoa do seu partido para ter uma continuidade no poder,
até 2030. Essa que é uma triste realidade. Foi esgotado, vamos dar sequência agora com a pergunta da candidata Sueli Rodrigues, candidata do PSOL. A senhora pode escolher quem responde. Candidato Luciano. 30 segundos. Nessa campanha, eu me deparei com situação em que as pessoas seguravam bandeiras, diziam que recebiam R$50, R$20 para participar de reunião de candidatos. É uma prova do empobrecimento da população. E isso afeta a liberdade de votar. O que você pensa sobre isso? Como você enfrentaria esse problema? Candidato, 2 minutos para a resposta. Eu agradeço a pergunta da candidata Sueli e respondo, candidata, que nós vamos enfrentar esse empobrecimento, o combate a esse empobrecimento, primeiro com educação pública de qualidade, educação de verdade, educação como é feita aqui em Teresina e reconhecida nacionalmente como a melhor educação dentre todas as capitais do Nordeste, valorizando os professores, com boas salas de aula, com boas condições de trabalho para os professores e servidores. Vamos combater a pobreza com desenvolvimento, com apoio à produção, com redução de impostos, com apoio ao setor produtivo do Estado do Piauí. Vamos combater a pobreza transformando o Estado do Piauí num Piauí competitivo, com condições de atrair empresas, atrair indústrias para o nosso Estado, mas também estimulando o pequeno, o médio e o microempreendedor, levando crédito para ele, levando condições de trabalho, levando condições de desenvolver o seu próprio negócio. Precisamos fortalecer a nossa economia para gerar emprego, para gerar oportunidade nas suas mais diversas áreas, seja no turismo, seja no agronegócio, seja na agricultura familiar, reestruturando a Emater e a ADAPT para levar condições de apoio ao pequeno agricultor e também garantindo a compra da produção, apoio ao comércio, à distribuição dos produtos nas suas mais diversas áreas. O Piauí é um estado que tem muitos potenciais a serem explorados. O que precisa é de um governo eficiente, de um governo que apoia quem quer produzir, de um governo enxuto, de um governo moderno, de um governo que se preocupe com as pessoas que querem gerar oportunidades e gerar riqueza. É assim que nós vamos combater a pobreza no Piauí, com educação e com desenvolvimento. Candidata, a senhora tem 1 minuto para o comentário. Candidato, curiosamente, essas pessoas eu encontrei aqui em Teresina, que é administrada há quantas décadas pelo seu partido. Por que o seu partido não está fazendo isso? Por que as pessoas aqui em Teresina estão tão empobrecidas, que precisam abrir mão da sua liberdade de escolher um candidato para tremular uma bandeira em nome de R$20, de R$50? Isso está acontecendo, candidato, é aqui em Teresina, é a prova de que o seu projeto e o projeto do governador Wellington Dias não tem diferença. Um está mandando no Estado há tanto tempo e vocês mandando na prefeitura há tanto tempo. E a situação de pobreza é a mesma. O que vocês têm feito para a população, na verdade, é atacar a população no seu direito, como faz com o povo da Avenida Boa Esperança, que quer lhe tirar o direito de moradia e deixar para ele só polícia. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Candidata, a nossa gestão aqui em Teresina é completamente diferente da do governo do Estado. Infelizmente, a Prefeitura não tem controle, por exemplo, sobre o ICMS, que é um dos mais altos, é o mais alto do país. Aliás, esse governo foi o governo que mais aumentou o imposto na história do Piauí. E isso prejudica, sim, a população, prejudica Teresina e prejudica o interior. Vamos baixar os impostos, vamos estimular o setor produtivo, vamos apoiar quem quer produzir, vamos gerar emprego e oportunidades no Piauí. Tempo esgotado, agora o candidato a fazer perguntas é o candidato Walter Alencar. 30 segundos, aqui o senhor vai perguntar. Eu gostaria de perguntar ao candidato Luciano Nunes. 30 segundos. Luciano, nós estamos em uma Teresina que tem milhares de desempregados, não tem indústria, não tem parque industrial, não tem um planejamento para isso. O Estado do Piauí, a infraestrutura, nós já falamos e repetimos. O que fazer para gerar emprego, que será a minha bandeira? O respeito com o nosso povo, porque nunca estive na política. E o que vejo? São políticos colocando o que vão fazer. O que eu quero é realizar. Como você fará?
Candidato Luciano, 2 minutos. Candidato Walter, eu falei um pouco agora na resposta da professora Sueli. Precisamos tornar o Piauí um estado competitivo. Infelizmente, o Piauí está olhando para os lados, aqui para o Maranhão e para o Ceará, vendo eles crescerem e nós aqui só assistindo por falta de competitividade. Primeiro, nós temos que ter um projeto de desenvolvimento para o estado do Piauí. Investir em obras estruturantes, estradas, ferrovias, o nosso porto. Depois, nós temos que apoiar a produção desde o pequeno agricultor, o agricultor familiar, até o grande agricultor, o agricultor do agronegócio. Nós temos que estimular o empreendedorismo, nós temos que criar um ambiente que possa ser atraente para empresas e indústrias virem se instalar aqui no estado do Piauí. Ter um plano efetivo de incentivo fiscal, atrair investimentos, obras estruturantes e empresas para produzir, para beneficiar os produtos que são produzidos aqui no estado do Piauí. O Piauí tem muito potencial, o Piauí tem muito a crescer. O que nós precisamos é de um governo eficiente, é de um governo moderno, é de um governo voltado para as pessoas, é de um governo que apoie a quem quer produzir. Não um governo velho, cansado como esse, não um governo que só tem um projeto, que é o projeto de poder, de se perpetuar no poder, que se agigantou distribuindo cargos, onde os seus aliados são donos das secretarias e não levam a cabo nenhum projeto de desenvolvimento para o estado do Piauí. Precisamos construir um novo Piauí, um Piauí rico, um Piauí próspero, um Piauí desenvolvido. E só vamos fazer isso se criarmos aqui um ambiente de competitividade, de apoio à produção, de geração de emprego, de geração de oportunidade, de valorizar quem trabalha pelo nosso estado e quem gera emprego. Candidato Walter, o senhor tem 1 minuto. Olha, Luciano, me permita discordar. O que eu vejo aí é que se o governo olhasse, com um bom exemplo se aprende, e não é essa a realidade. Olhando para o Maranhão, olhando para o Piauí, nem a Prefeitura de Teresina, nem o governo do estado aprenderam, nem mesmo olhando. Essa é a realidade dos milhares de desempregados. O que nós precisamos fazer é ter uma gestão eficiente, de um gestor que quebre essa realidade da politicagem, do cabide de emprego, do toma lá da cá. Isso não irei fazer. Irei produzir emprego com gestão, com eficiência, mas não nessa continuidade dessa política imoral, dessa política corrompida do troca-troca. Irei fazer um planejamento com técnicos, irei fazer com eficiência em acabar essas obras. Não é possível. Você que nos assiste, um centro de convenção, uma duplicação que não acaba, 10 quilômetros, irei dar eficiência. Com isso, gestão e emprego, diminuir imposto. Essa é a realidade, não quebrar emprego. Tempo esgotado, candidato Luciano, tem 30 segundos. Candidato Walter, além de fazer as obras de infraestrutura que o Piauí precisa, as estradas, as ferrovias, o porto, além de reduzir os impostos, criar um ambiente competitivo no estado do Piauí, além de ter uma gestão séria, honesta, moderna, comprometida, nós temos que resgatar a credibilidade do governo do estado. A palavra do governador precisa voltar a ser respeitada e precisa voltar a ser acreditada. Foi perdida no atual governo. Assim nós vamos fazer. Palavra dada, palavra cumprida. Próximo a fazer perguntas é o candidato doutor Pessoa. Doutor Pessoa, o senhor pode escolher quem responde. Perguntar ao Elmano Ferri, senador da República. 30 segundos. A agricultura familiar leva para a mesa dos brasileiros, consequentemente do Piauí, 70% ou mais. Mas aí está tudo desativado. Não tem um apoio da Emater, não que os funcionários da Emater sejam ruins, é falta de governo. O senhor, sendo eleito, senador, o que fará para esse segmento tão importante? Tempo esgotado, candidato Elmano Ferri, 2 minutos. A primeira coisa, diria, recriar o sistema de assistência técnica e extensão rural. Destruído. Não existe. Sou da área e conheço profundamente e os reclamos dos nossos companheiros. A primeira coisa seria exatamente restabelecer, recuperar, reativar
assistência técnica e extensão rural. Segundo, voltarmos através do INTERP, que não está cumprindo suas funções, para as questões dos assentamentos. Assentamento não é só dar terra ao pequeno agricultor ou agricultor familiar, é muito mais. Quer dizer, você fazer a infraestrutura de energia, de pequenas estradas e, além da assistência técnica, o crédito orientado que é feito pela a empresa de extensão rural. Então, já temos no nosso programa de governo todas as ações a serem feitas em favor da agricultura familiar. Candidato, tem mais um minuto? Tem mais 54 segundos. Então, quer dizer, a agricultura familiar é tão importante, isso é bom frisar que, tão importante, doutora Sueli, quanto a agricultura comercial nos cerrados. Conheço os cerrados como agrônomo. Lá numa área para assentamento da pequena propriedade. A pequena propriedade ela está em regiões inóspitas, sem água, de profundas dificuldades, que é exatamente no semiárido. Então, temos condições de darmos assistência técnica à pequena agricultura familiar, o pequeno produtor rural, como temos que intensificar a agricultura do agronegócio, a parte comercial que gera riqueza para esse Estado. Então, creio que tem condições de termos as duas atividades econômicas, a grande e a pequena. Tempo esgotado. Candidato doutor Pessoa, 1 minuto. Sem dúvida nenhuma. A pergunta foi respondida, mas eu foquei na agricultura familiar, que é uma tristeza saber que mais de 90% dos agricultores na área familiar não tem apoio do governo. Não, sabendo que 70% de toda a alimentação nas nossas mesas é pelo agricultor familiar. 70% ou mais do micro e o pequeno empreendedor é que mantém esse governo com emprego e renda. Mas o governo que não tem essa sensibilidade, o caos está aí. Por onde eu andei, todo mundo diz, tem bons técnicos, mas não tem apoio do governo. E no nosso governo nós vamos apoiar para que isso aconteça. Candidato Eumano Ferreira, o senhor tem 30 segundos. A agricultura familiar, hoje, quem está vivendo no campo, são os velhos e as crianças. Lamentavelmente, é exatamente em decorrência da falta de uma política específica para o agricultor, para a agricultura familiar. Eu creio que ela é fundamental, que ainda detém na zona rural e, sobretudo, do semiárido, que é a região mais difícil, ainda persiste a agricultura familiar com profundas e grandes dificuldades. Tempo esgotado. Agora o candidato Wellington Dias faz pergunta. Escolhe também a quem quer responder. Eu faço a pergunta ao doutor Pessoa. Doutor Pessoa, então o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. A pergunta, doutor Pessoa, é sobre educação. Aliás, não me foi dado o direito de resposta, mas eu quero dizer que o próprio candidato, quando fala da proeficiência, já disse o que afirmou. E aqui é sobre proeficiência, ou seja, um dos objetivos do Estado é garantir oportunidades com mais matrícula, garantir que o aluno não tenha evasão e garantir que ele tenha aprendizado. Qual a sua proposta para essa área da proeficiência, especialmente na área da matemática e do português? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. É sabido no Brasil e também no seu governo que 30% ou mais tem evasão e pessoas como eu não tive a oportunidade de ir à escola, me alfabetizei com 16 anos. É tudo por governo do seu perfil e de outros governos que já passaram aqui. O meu sonho é uma escola, é um conhecimento diferente do seu governo. É ter professores, funcionários da área de educação bem pagas, que tenha escola com internet, que tenha escola com ar-condicionado, que tenha escola com biblioteca, que não tem, na maioria não tem, que tenha escola que tenha a promoção e a progressão do professor, qualificação do professor, e que no governo de Vossa Excelência pouco faz. Mas na minha escola, no meu imaginamento da minha escola, a família e a sociedade devem estar integrados. Não vai ter
transporte coletivo para levar aluno sucateado ou desvio de conduta do dinheiro público. Isso aí não vai acontecer, não. Vai ter acessibilidade, mas não vai ter o desvio do dinheiro público. Candidato Wellington Dias, o senhor tem 1 minuto. Bom, primeiro para dizer que nós temos um problema real e ele, graças a Deus, temos tido boas conquistas. Alunos que vinham do ensino fundamental, ao chegar no primeiro ano, se deparava com disciplinas que não tinha lá no ensino fundamental e isso levava a uma evasão maior. O que fizemos? De um lado, parcerias com os municípios e aqui o apoio da Fundação Lema e do Instituto Unibanco, que é quem faz essa medição. E o resultado foi uma redução, já agora em 17, de 13% no aprendizado e o aprendizado até maior e também na redução da evasão escolar. O que temos que trabalhar agora? É garantir que a gente tenha as condições de um reforço escolar já no primeiro ano do ensino médio, para garantir as condições de que ele esteja preparado para os anos seguintes, o segundo e o terceiro ano. Qualidade na educação, ter a profissionalização. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato doutor Pessoa tem 30 segundos para a tréplica. Tem uma pesquisa aí em torno de 70 países, incluindo o Brasil, que o Brasil e, consequentemente, o Piauí está em 73º lugar, 70, de qualidade ruim do ensino. Vossa Excelência aqui disse o aumento, mas nós procurando a qualidade, governador. O mundo exige educação de qualidade com tecnologia moderna. Tempo esgotado, candidato. Vamos agora para a última pergunta neste bloco. É o Mano Ferrer. O candidato é o Mano Ferrer. Escolhe quem quer responder a pergunta que faz. Candidato Wellington Dias. Pergunta então para o Wellington Dias, 30 segundos. Perguntarei ao candidato Wellington, no seu 4º governo, se é que vai chegar lá, no 4º governo, mantém essa superestrutura do Estado à luz dos parcos recursos limitados do Estado, ou vai redimensioná-lo? Principalmente considerando que o Estado hoje está vivendo de empréstimos para sobreviver. A pergunta é essa. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Candidato Elmano, veja só, toda a folha de pagamento do Estado, quando a gente olha quanto era ali em 14 os cargos comissionados, que é o que se trata disso. A discussão é o custo, quanto é que o povo está disposto a pagar pelos cargos em comissão. Ali era em torno de 2,2. Agora recebi o relatório, que encaminhado para a Assembleia, 2017, e mês de agosto agora, na proporção, é 1,5% do total. Ou seja, nós temos uma situação em que o Estado do Piauí, ele tem, no total pago de cargos em comissão, bem abaixo até da média nacional. O outro lado é o número de cargos, são cerca de 3.262 cargos, desses próximo de 800 exclusivos de carreira do Estado. Então, quem é governador nomeia mais ou menos 2.200 e 2.300 aproximadamente. O que eu quero lhe colocar? Eu acho que a gente tem que trabalhar com a estrutura necessária para os objetivos. Um trabalho feito pela Folha de São Paulo responde à seguinte pergunta. Do ponto de vista da eficiência, os 27 estados brasileiros, quem é o mais eficiente, quem é o menos eficiente? O estado do Piauí é o 8º estado mais eficiente do Brasil. Quem está dizendo isso não é o governador, é a Folha de São Paulo no estudo com áreas técnicas. Ou seja, é o lugar do Brasil que se faz mais com menos, que dá mais resultado com menos recursos. E isso na educação, na saúde, na segurança, em diferentes áreas. É claro que eu quero aprimorar. Vou trabalhar, claro, o 4º mandato, como você diz, não tem nada a ver com os outros. Quero fazer um mandato ainda mais eficiente. Tempo esgotado, candidato. Agora, o Mano Ferrer tem 1 minuto. Eu respeito os dados dessa avaliação. Entretanto, paira sobre mim
a fonte dessas informações. A realidade, meu candidato, não é esta. A situação do nosso Estado, quero dizer, me dirigir a quem está me ouvindo, é delicadíssima. Não só o Estado do Piauí, como outros estados. Nós estamos, não no 8º, com todo o respeito, mas nós estamos no último lugar em termos de gestão. É triste a realidade desse Estado hoje, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do desenvolvimento, da qualidade do ensino e da qualidade da saúde. Não quero falar em segurança. E nós temos as soluções, com dados concretos. Essa estrutura eu modificarei do primeiro ato, porque ela é insustentável. E o candidato vai observar no caso. Candidato Wellington Dias, 30 segundos. Educação, para dar um outro exemplo, é o MEC que está dizendo isso. O Piauí ultrapassou 11 estados brasileiros, era o penúltimo, era o 26º pior do Brasil, passamos para a 16ª posição. O estado do Piauí é o 5º melhor na área de competitividade, onde que as empresas escolhem para fazer investimento. O estado do Piauí, portanto, tem sim avançado e quero trabalhar para avançar ainda mais, se Deus quiser. Bom, e assim, com a resposta do candidato Wellington Dias, nós encerramos mais esse bloco do nosso debate Cidade Verde. Voltamos daqui a pouco com o último bloco deste debate. Voltamos em instantes.